Muito bem, muito bem, muito bem. Londrina, cidade maravilhosa. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um podcast Marcão Careca aqui pela 91,7. Pois bem, este é aquele programa, não é, que você assiste, que você ouve, que a gente sempre fala das coisas interessantes da nossa cidade, né? Então a gente fala sobre saúde, tradição, comportamento, moda, cultura, história. A gente fala sobre os grandes eventos, a gente fala sobre indústria, comércio, profissionais liberais. E que tal a gente continuar no nosso bate-papo a respeito do projeto de extensão que nós firmamos essa parceria entre a Universidade Estadual de Londrina, o núcleo NDPH, que é o Núcleo de Documentação e Pesquisa em História lá da Universidade Estadual de Londrina, coordenado pelo professor José Miguel Arias. Professor José Miguel Arias, há uns meses atrás, bateu papo comigo e disse: Marcão, seria muito legal a gente fazer um projeto de extensão. Significa o seguinte: tirar a universidade onde está e colocar ela para fora dos seus muros. Como? Fazendo alguns programas de podcast com histórias da nossa cidade, sobre a religião, sobre o povo indígena, sobre a cultura, sobre a tradição, valendo nota para os alunos. Aí a gente montou este projeto de extensão, podcast Marcão Careca, Paiquerê 91,7 e o núcleo NDPH, que é o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, coordenado pelo professor José Miguel Arias. Tá bom? Então agora vocês estão sabendo que isso aqui é um podcast, é um bate-papo, mas vale nota. Olha que legal, vale nota, isso é um projeto de extensão maravilhoso. Para tanto, hoje eu convidei 3 pessoas. O Eduardo Pavinato, ele é servidor público municipal desde 1986. 86, 96, 2000, quantos anos? 88. Quase 40 anos como servidor público, trabalha há 23 anos no Museu Histórico de Cambé, tendo desenvolvido diversas ações voltadas à preservação do patrimônio histórico. Ah, Marcos, você está falando de Londrina, Cambé? Tem tudo a ver Londrina, Cambé e muito mais do que vocês imaginam, viu? Nós somos cidades co-irmãs mesmo, desenvolvimento, o que mais? História, conquistas, a gente tem tudo a ver com Cambé também e Cambé com Londrina. Graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e vinculado à Ordem dos Advogados do Brasil. Ele é membro do Conselho Municipal de Cultura de Cambé, mestre em História Social da Universidade Estadual de Londrina, com o título Conexões Temporais, História e Arqueologia Indígena no Museu Histórico de Cambé, de 85 a 2023. Ele ministra ações de preparação de professores da Rede Municipal de Ensino para o projeto Viagens pelos Caminhos da História de Cambé. Olha que legal! Edu, eu já te conheço há muito tempo. Eu sabia de que você é muito ligado a Cambé, com muitas histórias, muitas festas, muitas ações. Agora, você ministrando ações de preparação para os professores, para o ensino não parar, para a história não morrer, parabéns, sucesso, viu? Viagens pelos caminhos da história de Cambé. Bom dia. Bom dia, Marcão, bom dia, Edmeia, bom dia a Lucinilda. É uma grande satisfação estar aqui participando deste podcast, agradecer a Paiquerê FM 91.7, a Universidade Estadual de Londrina, nossa orgulhosa UEL, né? O nosso departamento de História, que tanto tem contribuído para esse debate, Marcão. Parabéns pela iniciativa de formar essa atividade junto com a universidade, com o núcleo de documentação histórica. Em Cambé nós temos esse projeto Viagem pelos Caminhos da História de Cambé, que visa preparar professores e levar as crianças do ensino fundamental a conhecerem um pouco da nossa história. Então nós temos um ônibus, nós temos monitores e nós elegemos lá vários locais que a gente entende que seriam interessantes para as crianças conhecerem e nós fazemos então esse percurso com elas, mostrando, explicando as modificações que ocorreram no seio da cidade, como é que foi isso tudo, que é uma parte muito importante. Nós falamos dessa relação Cambé-Londrina, né? E Londrina ele exerce uma influência muito forte sobre Cambé, tanto que tem muitas pessoas que quando fala que vai no centro, ele fala que tá indo ele vai para Londrina, ele não vai para Cambé. Eu vou no centro, Cambé não, centro é Londrina. Quando ele fala, vou em Cambé, ele vai em Cambé. Agora quando ele fala, vou lá no centro, ele fala, eu tô indo para Londrina.
E essa questão a gente procura trabalhar com as crianças até em função da relação muito próxima que nós temos com Londrina. Exato. Né? Nós não rejeitamos Londrina, muito pelo contrário, nós amamos Londrina. E Londrina não tem mais divisão, né? Não tem mais divisão. E Londrina é a nossa cidade mãe. Londrina, tudo que vem de bom para Londrina atende Cambé. Sim, é o reflexo, atende né? Cambé, é o reflexo de tudo que é bom. E quando vem coisa ruim também. Reflexo do mesmo jeito. E nós, há um bom tempo, procuramos elaborar esse projeto justamente para reforçar esse sentimento de pertencimento. Né? Olha, vocês moram em Cambé, vocês pertencem a Cambé e nós temos aqui toda uma história que está ligada a Londrina, mas é de Cambé. Sim, respeite essa história. Muito bem. Edmeia Aparecida Ribeiro possui graduação em História pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado em História pela Faculdade de Ciências e Letras de Assis e doutorado pela mesma instituição em 2009. Fez pós-doutorado na USP em 2017 e 2018. É professora associada da Universidade Estadual de Londrina, tem experiência na área de História, com ênfase em História da América Hispânica e História e Gênero. Desde 2019 está como diretora do Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vains. Coordena o projeto de extensão Museu Histórico de Londrina como múltiplo espaço na era digital, da extensão à ação cultural e educativa, e é coordenadora técnica dos projetos relativos à memória e patrimônio cultural desenvolvidos no Museu Histórico de Londrina. Edmeia, faço aqui em público, além do meu agradecimento a você, o reconhecimento. Cara, você está fazendo aquele museu ficar muito top. Ele já era legal, todas as outras diretores que passaram por lá, é toda uma construção de muita gente dedicada, mas o espelho da vida, da alma, do cotidiano, da força cultural, comercial dessa cidade está no museu. Quem não respeita o museu não sabe o que é o presente e não vai se preparar para o futuro. Então, parabéns. O espelho da nossa cidade é o museu. Parabéns. Muito obrigada. E agradeço muito, fico muito feliz, na verdade, de ouvir você falar isso, porque você é uma pessoa que gosta do museu, que vai ao museu e que acompanha. Então, quando você diz isso, é porque você está acompanhando o tempo todo. Mesmo. Eu já participei de vários podcasts, né, convidada por você. E então, você, Marcão, faz uma coisa muito interessante, que é divulgar questões importantes da cidade, mas assim, é o museu, né, é uma temática específica, né, e não fica sempre nos mesmos temas, né, eu acho que você se desvinculou um pouco daquilo que é eminentemente político. Exato. E eu acho que isso é um serviço muito importante para a cidade. Eu acho que eu tenho uma característica de ser cidadão. Cidadão, exatamente. Eu sempre imagino assim, eu fui lá para o museu falar com você, por sinal, ontem na sexta-feira, hoje é sábado cedo, eu fui ontem, sexta-feira, para bater um papo com você no museu, eu fui a pé. Eu fui a pé pelo caminho, fui pelo calçadão, passei pela Rocha Pombo, dou uma olhadinha ali na praça tal, e desço para o museu. Você entendeu? Então eu gosto de vivenciar a cidade, adoro andar, moro no centro da cidade, tenho meus negócios no centro da cidade, eu gosto do downtown, eu gosto do centro da cidade. E o museu faz parte, nós somos felizes em ter o museu de arte, o museu histórico no centro da cidade. Não é, velho? E aí, muita gente não sabe, nós temos o 3º ou 4º museu mais visitado do estado. Isso. Cara, é brincadeira, a gente está disputando com o Museu de Curitiba, Museu de Foz do Iguaçu. Museu em Curitiba tem milhões de pessoas para visitar. Então, nosso museu ele é extremamente recomendado. Está passando por uma reforma agora, não é? 2, na verdade. A revitalização da infraestrutura elétrica, na verdade, é uma reconstrução. Está construindo tudo de novo. Porque esse prédio, parte elétrica, né? A parte elétrica, que é... Porque o prédio começou a ser construído em 1945. Faz a conta. A cidade vai fazer 90 anos. E uma parte hidráulica também, principalmente a parte que é do Corpo de Bombeiros, né? Onde passa o encanamento para... A estrutura, né? A estrutura. A beleza dele não vai ser... Trabalho não vai ser mexida, vai ser preservada. Elétrica, hidráulica precisa ser melhorada, né? Exato. Atualizada. A parte estética, digamos assim, ela vai ficar para uma próxima gestão, né? Aí eu acho que não cabe até o momento em que eu fico lá, que é 2026, né? Fica para uma outra gestão. E se ele não for de novo, né?
buscada para mais uns 4 aninhos. Aí a gente vai fazer assim um bate-papo com os próprios reitores. Vamos deixando aí, pessoal, o serviço está bem feito. Isso é a opinião minha pessoal, tá? Opinião minha pessoal. O museu é lindo, o museu é maravilhoso. Os museus são importantes, né? Dentro do museu, daqui a pouquinho eu vou apresentar a nossa outra convidada. Dentro dos museus tem os resgates verdadeiros, porque os livros de história, se forem reescritos, tem muita gente que fala assim, não, só um minutinho, mas isso eu estudei. Não, você estudou numa época que as pessoas não tinham tanta pesquisa. Calma, tinha muito mimimi na época também, calma. Vamos reavaliar e estudar os novos livros agora, feitos em 2024, reeditados para 2025, sobre a história do Brasil como um todo, dos indígenas como um todo? Que é o caso, e isso está presente nessa exposição histórica, que a gente chama de exposição de longa duração também, porque ela é da década de 90 e tinha uma outra perspectiva histórica, uma outra forma de entender a história. Então, tinha uma outra forma de entender a história sobre a cidade de Londrina, sobre tudo que aconteceu, principalmente os indígenas, antes. Exatamente. E aí você chama de exposição permanente? Como que é? Exposição de longo tempo? De longa duração. Longa duração. A gente não usa mais essa expressão permanente, porque a permanente, ela não necessariamente permite intervenções. De longa duração, né, ela permite intervenções, como aconteceu essa da memória e história indígena ali. Para explicar para as pessoas, e eu também entendendo, existem exposições que passam, exemplo, vem aí uma exposição Rodin. Aí passa, fica durante um mês, 40 dias, igual o circo na cidade. Tem o circo que vai ficar permanente, porque não queremos mais ir embora. A lona já é pregada no chão, o cara já casa aqui, os filhos por aqui, e fica. Começa a crescer. Todo mundo começa a modificar, o negócio fica. E tem outros que vão embora. Então tem exposições que passam pelos museus, e aí são exposições como temporárias. Isso. Essa não, essa é de longa duração. De longa duração, ou a gente chama pode sofrer intervenções. Isso. E a gente chama também de exposição histórica. Entendi. No caso, exposição histórica, porque é um museu histórico, né? Museu histórico. Marcão, eu queria pedir só uma parte para você, para falar sobre esse trabalho da Edmeia, porque às vezes vai ser um trabalho muito importante que não vai aparecer muito, mas veja bem, foi feito há pouco tempo atrás na Edmeia aquele trabalho dos bombeiros, de fazer uma rede própria para os bombeiros. Porque você sabe que o museu tende a pegar fogo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Não é tradicional isso, mas acontece muito. Principalmente no Brasil. E eu entendo que a professora Edmeia, ela e a equipe e a universidade, eles tiveram uma preocupação muito grande, porque o prédio do Museu Histórico de Londrina tem muita madeira. E tem muita madeira. Né? Então, foi feita uma instalação especial para a atuação do Corpo de Bombeiros. Agora, essa revitalização de toda a parte elétrica, a gente sabe que nunca você vai proteger totalmente, mas vai dar, né, Edmeia, uma sobrevida. Uma sobrevida muito grande. E essa outra atividade que está fazendo faz com que não vai aparecer, mas que vai... Porque quando a gente lembra que aquele local é o guardião de boa parte da história e da memória da cidade de Londrina e do norte do Paraná, por consequência, aí a gente entende a importância de se fazer obras de intervenção desse porte. Né? Eu já ouvi pessoas falando assim, nossa, mas vai ficar um ano fechado? Mas é que a pessoa não entende que você não chega no museu e descarrega tudo para fora e começa a fazer a obra. Não é isso, né? Existe todo um cuidado de transferência, de troca de lugar, de tudo. E é isso que está acontecendo ali. Só que, ao final das contas, vai ser um trabalho que vai garantir para o Museu de Londrina um longo tempo da Edmeia poder dormir sossegado. Nós tivemos um susto gigantesco no Brasil, né? Pegou fogo, um dos principais museus que nós temos no Museu Nacional. Porque Museu Nacional. Aí assustou todos os outros museus que tem pelo Brasil, sabia? Assustou mesmo. Que serviu de alerta para todo mundo. Você sabe o que vai acontecer na cidade de Londrina, antes que eu me esqueça no meu raciocínio? É o seguinte, nós estamos com 90 anos de cidade. Os pioneiros que vieram para cá, provavelmente os que estão vivos ainda estão mais ou menos com essa idade, seus 90 e poucos anos. É a primeira geração que esteve por aqui. Depois tem uma segunda geração que provavelmente são os filhos, que devem estar com seus 60 e poucos anos. Aí vem os netos e depois os bisnetos. Então nós estamos num momento em que muitos jovens estão se deparando nas suas fazendas, nos seus sítios, nas suas casas, que existem alguns objetos que para eles não interessam mais.
e vai ter agora uma incidência maior de doação. É verdade, Sim. de doação. Quando eles não doam para o museu, eles vão em loja de móveis usados. Eles vão nas lojas de móveis usados. Eu tenho aqui um rádio antigo, eu tenho algumas peças antigas do meu avô, não é verdade? Meu avô já morreu, a cidade tem 90 anos, meu avô também estava com 90 anos e tal. Ou vai para os móveis usados, ou vai para alguma fazenda, algum lugar que o cara coloca lá como obra de arte, ou aí esse que tem uma noção um pouquinho melhor, fala, não, eu vou preservar, vou conservar, como eu vi ontem, sexta-feira, eu fui lá no museu, eu vi algumas salas que são patrocinadas por algumas famílias que se converteram a eternizar as suas histórias. Tem que ser uma conversão, porque a pessoa tem que se reunir com os amigos, só um minutinho, com os familiares, nossa família foi importante na conservação, preservação e conquista dessa cidade. Vamos embora? Vamos lá apoiar o museu? Tem uma peça lá que é interessante para a gente colocar no museu e a gente dá o nome da sala, enfim, isso aí é um projeto até de extensão social que a universidade faz. Então eu penso que o que está sendo feito agora é para preservar principalmente isso que nós estamos comentando hoje, que é a presença indígena em Londrina. Como é que você vai registrar a presença indígena em Londrina? No museu. Você preserva ela na história com as pessoas que vivem, nos alunos. Porque nós que somos mais marmanjos, a gente vai ter que ler isso onde? Na escola você consegue fazer isso, então. É só fazer o quê? Um acordo com a Secretaria de Educação, falando, vamos dar uma aulinha um pouquinho mais atualizada sobre os indígenas da nossa cidade? Aí essa criançada nova vai entender. Porque as pessoas de mais idade ainda têm uma história contada antigamente. O que você fez, Edmeia, no museu e que eu percebi, foi uma história que já tem sido contada e uma nova história sendo recontada. Esta história sendo recontada faz parte da nossa terceira convidada, que é Mincan. Mincan na língua dela. Lucenilda Maria Rodrigues, mulher indígena da etnia Caigangue. É do território indígena do Apucaraninha, estudante de curso de letras pela Universidade Estadual de Londrina, professora no Colégio Estadual Indígena Benedito Hokage. É mãe e avó. E faz parte da articulação dos estudantes indígenas na Aritem da UEL. Lucenilda, nós estamos falando sobre museus, sobre cidades, sobre conquistas. E aí nada melhor do que trazer você que faz parte da história. Você é história, não é que você faz parte da história. Nós estamos falando sobre você. Bom dia. Bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer a vocês por ter me convidado, né? E eu me sinto muito grata, porque era o meu sonho fazer um podcast. Que sensacional! É o seu primeiro podcast? É o meu primeiro. Salve de palmas para o primeiro podcast. Maravilha! Uma mulher indígena no podcast. Eu sempre falei para minha filha que eu tenho uma conexão muito forte. Eu e minha filha, eu falei, nossa, meu sonho era fazer um podcast, que eu assisto muito pela internet os podcasts. E eu falei, e falando das causas indígenas, né? Aí, ó. E eu hoje estou realizando um dos meus sonhos. Né? Que maravilha. Você é o nosso objeto principal aqui. É verdade, nós três iremos te entrevistar. O podcast, então, agora também é do Eduardo e da Edmeia. Eu me retiro, tô brincando, não me retiro não. Mas a gente vai fazer com que esse podcast, porque ele vale nota, a gente conheça um pouco mais sobre a realidade dos indígenas. E aí, Edmeia está aqui porque o museu, ele tem uma história contada pelo homem branco, no bom sentido. E tem agora a verdadeira história sendo contada pelos indígenas. Então, Edneia, eu queria te agradecer muito, do fundo do meu coração mesmo, porque eu estava naquela apresentação dos indígenas. Eu tinha recém-chegado a morar no Apucaraninha e foi assim um momento muito, como é que eu vou dizer pra gente, ímpar, importante. Sim, não, significativo. Significativo pra gente perceber, nós indígenas também perceber que a gente estava estavam nos deixando de lado naquele momento, né? Naquele dia da intervenção com o pano preto? Sim, eu estava naquela apresentação. Explica pra gente. Então, vamos explicar nós duas. Sim, explica você primeiro, aí eu falo... Bom, tá. Antes de explicar, Marcão, eu tenho que fazer duas observações. Primeiro, quanto ao que o Eduardo falou, assim, eu dei continuidade àquilo que já estava em andamento na gestão da professora Regina, que já se preocupava, né, com essa questão de um possível incêndio no museu. É uma passagem de bastão da preocupação, né? Exato. E aí eu continuei esse caminho para busca de recursos, junto com a ASAM, Associação Amigos do Museu, que estava, né, naquele momento lá também, junto com a professora Regina, quando era o professor Anísio, o diretor, o presidente da ASAM. Então, assim, eu dei continuidade.
e tive, né, e está se realizando agora. Então não posso levar todos os louros porque é isso, é uma continuidade. E no caso da intervenção, né, também começou com uma preocupação da professora Regina Alegro, que era diretora, em relação, um incômodo, na verdade, né? Tanto eu quanto ela somos professoras do departamento de História e a gente via aquela exposição histórica sendo contada, dizendo que havia um vazio demográfico no norte do Paraná, né? Deixando de lado, né, Xetá, Guarani, Caingangue. Então, isso já era um incômodo da professora, que começa em 2012 até o ano de 2016, quando tem, né, essa intervenção, mas tem uma história antes, mas eu vou falar da intervenção agora. Uma intervenção era um evento que estava acontecendo em 2016, em junho de 2016, chamava Seminário sobre as Culturas Indígenas e Patrimônios Museológicos do Paraná. Né? No último dia desse seminário, então era uma reflexão sobre a questão da memória indígena, né? Nesse evento tinha participantes de indígena, participantes indígenas e não indígenas, né? Um destaque era a participação de indígenas do CMCK, que é o Centro de Memória e Cultura Caingangue. Você faz parte? Não faço. Meu pai e minha irmã faz parte. É um grupo de Caingangue da terra indígena Apucaraninha que trabalham, né, com a memória da sua comunidade por meio de produção de filmes, documentários e ações museais, né? Então, no último dia desse evento, né, enquanto era exibido o filme Egin, que significa casa, né, um grupo se reuniu à parte, né, lá fora no museu, e organizou uma ação de intervenção e protesto rápido, né, e silencioso na exposição histórica. Então, os indígenas pegaram um tecido preto, colocaram nele alguns dizeres em Caingangue, mas também traduziram para o português. E nesse pano preto estava escrito: falaram que aqui era um deserto, mas estamos vivos e estamos aqui. Em silêncio, né? Isso. A manifestação. Vieram esticar o tecido, não é verdade? Aí tem a outra parte. Em silêncio, organização disso. Sim. Aí depois, eles entraram cantando e dançando, aí você vai me dizer se é assim mesmo, entraram na primeira sala de exposição, que é aquela que eu te mostrei, que se chama Sala Prefácio, né, que é a primeira, que apresenta, e cobriram com um pano preto o painel que abria a exposição. E lá dizia do vazio demográfico, dos colonizadores que encontraram aqui terras devolutas e assim por diante, sem pessoas, que não tinham pessoas aqui. E aí eles colocaram isso, eles colocaram o pano preto em cima. E esse pano preto ficou um bom tempo lá. E aí foi aplaudido pelas pessoas, né? E foi nesse evento, né, que a professora Regina Alegro, junto com pessoas indígenas e mais alguns pesquisadores, começaram a pensar a possibilidade de uma intervenção na exposição. Não só essa intervenção de protesto. Essa ficou durante um bom tempo, né? Mas aí, no ano entre 2017 e 2018, um grupo de estudiosos, Luiz Mioto, Fernanda Nasser, Eduardo Tardelli, mais o Alexandro Nhandeva e o Tiago Pim. O Alexandro é Guarani e o Tiago Caingangue, né? Mais outras pessoas se juntaram, fizeram um projeto para o Promic, foi aprovado. E aí, a partir de meados de 2018 em diante, começo de 2019, começamos o trabalho. Aí eu já estava no museu, né? Começou com a professora Regina todas as ideias, né? E eu dei continuidade quando eu assumi o Museu Histórico. Tudo isso é uma preocupação de que o museu ele retratava pela visão do colonizador. Do colonizador, não é verdade? Ele não tinha uma visão de quem estava aqui antes. Sim.
E essa visão tem seus avós, seus pais, você. Meus bisavós, né? Não é? Porque vocês estavam aqui, né? Sim, meus parentes, a maioria dos parentes, estavam todos aqui presentes nessa colonização, né? Quando eles... eu estava até conversando com o professor, contando a história, né? E quando eu fiquei sabendo que o diretor do museu ia estar aqui, eu falei, vou ver se ele sabe da história. Porque, assim, histórias... Todo mundo conta, né? E eu queria uma prova para ver se era verdade ou não. Ah, verdade. Então, todas essas histórias que a professora... Foi um momento de muita angústia pra gente, porque, assim, tipo assim, a gente foi deixado de lado. Como em várias outras coisas, os indígenas são deixados de lado. E graças ao CMCK, e hoje os estudantes têm mais conhecimento, os estudantes estão muito mais envolvidos. Mas não é porque nós somos estudantes, é porque tem muitas pessoas por detrás conscientizando esses estudantes que as nossas histórias precisam ser contadas por nós. Sim, contada por vocês e preservadas. E preservadas. Lucenilda, quais práticas culturais ainda os caigangues mantêm atualmente? E como essas tradições são transmitidas às novas gerações? As práticas, uma que eu vejo assim que é muito forte é a língua materna. Na terra indígena Pucaraninha. Porque tem algumas terras indígenas que já não tem mais a língua materna, sabe? Quem resgatou isso é o vô ainda. Isso, aí são passadas de geração para geração. Eu mesmo não tive esse privilégio. Porque meu pai, a minha família, elas vieram de um lugar onde se proibia falar o caigangue. Para você estudar, você não podia falar. Para você trabalhar, você não podia falar o caigangue. Sabe? Então, no tempo do SPI, da ditadura, né? Então, aí eles não passaram pra gente. E depois da Constituição de 88, foi que a nossa língua, os nossos costumes viraram leis. Aí meu pai pensou assim, bom, então agora a escola toma conta. Um pensamento de uma pessoa que não tinha um conhecimento que a gente tem hoje, né? Entendi. De que maneira os rituais e cerimônias tradicionais caigangue, como festas, celebrações, são preservados ainda na aldeia e na cidade? Porque a gente quase não tem acesso à aldeia. Não é verdade? Então a gente vê a intervenção do indígena na cidade, né? Como isso é preservado ainda? Na aldeia ele é preservado em dias especiais. A língua é uma cultura normal, assim, ela influencia normalmente no dia a dia. Na escola, no campo de futebol, nas igrejas, né? Fora da terra indígena, tem aqui o centro cultural, os dois, né? E eles fazem os rituais, as danças ali dentro. E também a língua, né? A língua também é muito preservada ali dentro. A gastronomia é preservada? Sim, mas em dias especiais. Tem alguns dias específicos para isso, né? A gastronomia é mais assim, o que vem tudo à base do milho, do peixe, da caça, da carne suína hoje em dia, né? Do frango hoje em dia. Então, esses são consumidos, mas a base de milho mesmo são só... A gente pode dizer que a alimentação caigangue é a base de milho? Tipicamente, sim. Tipicamente, sim. Mais por causa da nossa região aqui? Sim. Que nem na escola onde eu trabalho tem um evento do EMI, que é um evento muito bom, que só tem comidas típicas Marcão, indígenas. Me permite, faz aquele milho fermentado aí. Sim, né? faz. Como é que chama mesmo? É o quiqui. É o quiqui, que antigamente elas mascavam, né? Por elas não terem cárie. O milho era cozido, bem cozido. E as mais novas, pré-adolescente, sabe? Mascavam? Mascavam e colocavam num pote. E aquilo ia fermentando, que virava a bebida alcoólica deles. Ele ficava alcoolizado. Uma baba diabólica. Alcoólico. Uma baba. Hoje em dia eles mais fazem no liquidificador. É mesmo? Mas ninguém mais masca, porque cárie agora, né, cara? Agora não aguenta mais, os dentes não aguentam mais, né, cara? Eu nunca experimentei, mas diz que é muito bom, hein? É, né, cara? Que maravilha. Eu quero deixar para você depois como é que a escola indígena colabora para a preservação da língua materna. A gente fala daqui a pouquinho, viu? A gente está saindo por um breve intervalo comercial e aí você percebe que o assunto gira em torno da preservação, né? Houve esse pequeno protesto, mas extremamente importante, pacífico. É bom salientar, foi pacífico. Ele teve canto, ele teve choro, ele teve reivindicação. Me lembro desse momento. Foi um momento importante, porque aquele tecido preto escrito essa frase significou o seguinte: gente, só um minutinho, conta a nossa história, por favor. Vamos preservar a nossa história? Tudo bem, a gente concorda com tudo que vocês estão comentando, mas tem como a gente provar que isso aqui não era um buraco, como que é o termo? Era um espaço, como que é?
Vazio. É um vazio demográfico. Vazio demográfico. Como assim vazio demográfico? Os indígenas estavam aqui há muitos anos. Não se esqueça que a gente já volta daqui a pouquinho, após o nosso breve intervalo comercial, com presença indígena em Londrina e Cambé também. Não sai daí que a gente já volta. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso bate-papo a respeito da presença indígena em Londrina. Esse nosso projeto é um projeto de extensão da Universidade Estadual de Londrina, junto com o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, coordenada pelo professor José Miguel Arias. E hoje eu tenho aqui o Eduardo Pavinato, servidor público que ministra ações de preparação de professores da Rede Municipal de Ensino, para que as histórias de Cambé, a verdade sobre Cambé nunca morra. E aí, o Edmeia, que hoje é diretora do Museu Histórico de Londrina, mas é uma professora de muitos e muitos anos, com toda certeza, sabe muito bem o que significa preservação e conservação da memória, desta vez histórica dos indígenas. E a Lucenilda, que é a Mincã, lá da etnia Caigangue, que eu tenho curiosidade para saber um pouco mais. Quantas pessoas moram lá na tribo? Em torno de 2.000, quase 3.000 pessoas. Mais homens ou mais mulheres? Mais mulheres. Os homens morrem cedo também lá? Ou só no homem branco morre cedo? Não, a gente está tendo uma estatística muito triste. Agora, por esses últimos dias, o índice de suicídio está muito Você está forte. brincando? Sim, lá. Tanto que a gente estava fazendo uma contagem. Jovens. Morreu uma pessoa de extrema idade. E as outras 8, 9, tudo. Suicídio? Tudo. Assim, suicídio. A maioria foi suicídio. E tem alguma hipótese? No meu ponto de vista, eu penso que a ansiedade e a depressão são um dos grandes fatores que estão influenciando essas causas. Mesmo o jovem indígena, Sim, no meio do mato, sim. com natureza. Sim, não, mas é que hoje o mundo do não índio já está muito envolvido lá dentro, sabe? Tem muitas coisas dos não índios já envolvidas. E a depressão e a ansiedade é uma coisa que também chegou lá, né? E assim, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, mas eu sei o caminho para procurar cura, para me controlar. E eles já não têm. O que eu converso com as famílias, que eu vejo, tipo assim, tá com depressão, tá com ansiedade, mas vai passar. Do mesmo jeito que veio, ela vai passar. Eu sinto dessa forma, sabe? Mas não passa. Não passa e você tem que procurar um remédio, um remédio, ajuda. E é essa ajuda que eu acho que eles, tanto a família quanto quem sofre isso, não está conseguindo alcançar. Eu tinha feito a pergunta para você, como que a escola indígena Caigangue colabora para a preservação da língua? E aí, querendo ou não, você fala um pouquinho na nossa língua e na língua Caigangue também. Sim. Dentro da escola. A escola. Você não deixa esquecer a sua língua, né? Não, lá na terra indígena Apucaraninha é um dos fatores que me contribuiu muito para que eu viesse morar na terra indígena Apucaraninha, é a língua. Porque na outra terra indígena que eu morava, já não tinha mais a língua materna. São separados, independente de estado no Brasil, vocês são separados em terras diferentes. Em terras, em etnias, né? Meu esposo é Guarani, da etnia Guarani, e eu sou Caigangue. Como que é que você vê um cara na cidade e fala, você é de outra etnia, ele vestido com roupa de homem branco? Ele é muito... São características muito, muito fortes. Que você andou, você conhece. Mentira, você tá no meio de um povão assim, todo mundo vestido que nem eu, assim, você consegue? Aquele cara eles confundem muito meus filhos com japonês, mestiço japonês. Mas é a mesma coisa para mim. E a espiritualidade? Como que é ensinado na escola? Porque, de repente, a espiritualidade Caigangue, às vezes, acredita na mãe natureza diferente. Né? Vocês não são nem católicos, nem evangélicos. Né? Essa é outra coisa. No que você acredita? Eu acredito em Deus. E na cosmologia da natureza Caigangue, que está junto com os Caigangue. Isso para mim é muito forte, sabe? Mas, como tudo nesse mundo, né, a religião, a religião evangélica já está muito dentro da terra indígena. Mais católico ou mais evangélico? Mais evangélicos. O católica tem, mas é bem pouca. Desses 2.000 lá, a gente pode falar que, exemplo assim, 1.500 são evangélicos e 500 são católicos. E tem uma religião que foi aqui, escreveu a língua materna Caigangue, que era a religião que veio lá da Alemanha, com o pastor Walter, com a família dele, que escreveram a língua Caigangue, com a dona Úrsula. A dona Úrsula faleceu ano passado, se eu não me engano. Uma Bíblia em Caigangue. Isso, e tudo a Bíblia é em Caigangue. E hoje a igreja é a Igreja Evangélica Caigangue.
Isso tem dentro da aldeia. Dentro da aldeia. Vamos falar da nossa realidade. Então, nessa aldeia aqui, se eu sair daqui de Londrina para visitar a aldeia, eu vou até Tamarana. De Tamarana. Tá bom. De Tamarana para lá, quantos quilômetros? 30, 28, 30. 30. A estrada mais ou menos? É boa. Hoje em dia tá boa. Tem um asfalto mais da metade. Aí no caminho tem sinalização. Tem Você tá as plaquinhas. Tem as plaquinhas. Terra indígena Pucaraninha, serraria, essas coisas. Tem as plaquinhas que vai indicar. Chegando lá, paga para entrar? Não paga. Nunca paga vi pra sair? Pagar. Também nunca vi ninguém pagar pra sair. Vai pagar pra sair. Senão você vai ficar preso aqui, cara. Não paga também pra sair, não, né? Posso falar um pouco da cultura caigangue? Tudo você pode falar, porque eu quero fazer nós visitarmos no final de semana. Final de semana tá fechado? Não, tá aberto. Não, é uma cidade, não é uma aldeia, né, cara? não é a Disney. Então, lá dentro da escola, do pré ao terceiro ano é só língua materna. Só língua materna, tanto falada como escrita. Entendi. Depois do terceiro ano, aí que a criança começa a ser alfabetizada no português. Então, a gente tem encontrado uma dificuldade muito grande, porque a alfabetização em português já é mais tardia. Tem uns que conseguem, tem outros que não conseguem. Assim, matando um leão por dia para que os alunos sejam alfabetizados. A internet chega até lá, tranquilo? Nossa, todo mundo tem internet. É mesmo? E tem internet livre lá dentro. Você tá brincando? Celularzinho rolando solto. Tá aí a depressão. Então, Entra uma borboleta, um papagaio, a natureza, a galera fica ainda também. Você tá brincando. Tem muitos iPhone, tem tudo que você puder imaginar que tem aqui fora, tem lá dentro. Essa questão da cultura caingangue, igual você perguntou para ela, Marcão, acontece que a terra indígena ela está aberta e recebe a influência de do homem tudo branco, né? O que vem da sociedade branca. Então, para o indígena, ele acaba escolhendo aquilo que, para ele, naquele momento, ele acha que é melhor. Então, eu celular ou não celular? Moto ou não moto? Carro ou não carro, né? Então, essas influências externas, elas exercem um poder tão grande que acaba modificando a realidade ao longo do tempo. O que aconteceu, o que mudou, né? Quando a gente fala voltar às suas tradições, de fato a gente entende que, poxa, que legal, né? Mas como? Como fazer, né? Você vai lá assistir futebol, Corinthians, Flamengo, e você vai ouvir música gaúcha, eles adoram baile gaúcho e tal. Então, por quê? Porque a força que a sociedade moderna imprimiu na cultura dos povos indígenas foi tão grande que acabou levando eles para essa situação. Resta para nós, a sociedade, tentar criar os mecanismos, né, professora Edmeia, de trazer de volta e tentar conviver a sociedade moderna com aquela cultura ancestral dos povos indígenas. Muito bem. Ô Eduardo, continuando com você. Quais grupos indígenas habitavam originalmente o norte do Paraná antes da chegada dos colonizadores? Eu quero até... É muito interessante essa pergunta, porque o próprio título do nosso podcast, ele acaba em si criando um problema. Você fala povos indígenas em Londrina, né? Então, na verdade, quando a gente trabalha essa questão, nós vamos falar povos indígenas no Paraná, no norte do Paraná, porque não tem fronteira para essas culturas. As tribos indígenas separam, diferente da gente estar falando do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, aqui, né? Região sul, né? Eles separam de outra forma, né? A gente, às vezes... Dialeto diferente até porque não existia Londrina, né? A gente tende... Terra diferente também, né? Às vezes, isso não está errado, a gente tende, às vezes, a fazer essas organizações até para facilitar a compreensão. Mas o indígena, ele habitou toda essa região por tempos imemoriais. E então, quando a gente fala sobre os povos indígenas, nós temos que pensar geograficamente numa grande extensão territorial, porque é assim que funciona. Quando chega um objeto indígena no Museu de Londrina ou em Cambé, aí sim a gente faz uma divisão territorial. A Edmeia pergunta, onde foi encontrado isso aqui? Se foi encontrado em Londrina, Museu de Londrina. Se foi encontrado em Cambé, ela vai falar, olha, seria interessante que esse material ficasse no Museu de Cambé, porque guarda relação com aquela região.
Tá? Então, sempre... É bom esse tipo de relacionamento, né? A gente sempre tem que fazer isso, Sim. até porque... para preservar a verdade. E para poder também ajudar os próprios indígenas que quando vão procurar as suas raízes, para ajudar os pesquisadores quando estão tentando entender o negócio e para ajudar as pessoas que vão no museu. Porque uma coisa é eu dizer, olha, essa lâmina de machado indígena foi encontrado aqui em Cambé, na tal propriedade. Então a pessoa consegue se localizar geograficamente. Outra coisa é eu dizer, foi encontrado lá em Londrina. Aonde? Lá a pessoa fala, mas onde, né? Que lugar tal? Então, tem todo esse lance e essa é uma coisa muito importante da gente debater, né? Essa presença indígena em todo o norte do Paraná, porque nós guardamos nos museus uma pequena parte de tudo que existe da história desses povos. Então, se nós fôssemos falar de arqueologia, muita coisa. E se nós fôssemos falar de atualidade, olha a camiseta e o brinco da nossa colega aqui, que coisa maravilhosa, e que nós precisamos mostrar no museu o reflexo do que é a história de uma sociedade sofrida, que foi perseguida, que foi praticamente quase dizimada, mas que está aí lutando para resistir. Então, se você falou, olha, a questão dos povos indígenas do Paraná, nós vamos ter na nossa região, na nossa grande Mesopotâmia aqui dos rios Ivaí, Piquiri e Tibagi, a presença muito forte dos guaranis. Eles vêm, eles descem e vão ocupando toda essa região. O Caingangue ele vai ficar um pouco mais a oeste. Você sabe muito bem que Caingangue e Guarani não se davam muito bem, não. Então, num primeiro momento, o Guarani ele vai ocupar toda essa região. Só que o que vai acontecer? Nós vamos ter vários momentos da história a respeito da relação desses povos. Eles tinham os seus problemas de guerras entre povos indígenas, só que aí vai aparecer o homem branco. Seja através do Bandeirantes Paulista, seja através do espanhol, com a coroa de Castela, né, da Espanha, ou por meio dos jesuítas. Então, o indígena, ele em tempos passados, ele vai viver essa situação. Então, nós vamos ter aqui na nossa região, e é uma coisa fantástica que nós temos que trabalhar muito também para poder discutir essa história, que é as missões jesuíticas que existiram aqui. Nós tivemos 13 missões jesuíticas aqui na região norte e oeste do Paraná, 3 cidades reais espanholas. Então, essa história é muito legal. E outra coisa, o índio também, ele fazia guerra pelo interesse do branco. Sim, o branco chegava na aldeia, comprava, dizendo, eu quero aquele outro território, é só você matar aquela tribo lá e a gente vai. Trabalhava para o homem branco matando outro índio. Essas histórias não são... O professor, como que a expansão agrícola e a ocupação dos territórios do norte do Paraná afetaram a população? E nós tivemos colonização europeia. A colonização europeia também influenciou e teve muito impacto nisso, não teve, não? Você está falando sobre os espanhóis. Então, mas para eu chegar nisso, nós vamos ter os guaranis sendo catequizados pelos jesuítas e escravizados pelos paulistas, a grosso modo, resumidamente. Depois, com o ataque de Raposo Tavares, que vai devastar com as missões jesuíticas aqui do Paraná, uma parte desses guaranis eles vão acabar ficando isolados no meio da mata, vai abrir um espaço para os caingangues subirem, ultrapassarem o Tibagi e ocupando essas terras. Ao vô da luz subindo aí. E nós vamos ter daí ao longo do tempo muitas ações, inclusive governamentais, para poder acabar com os indígenas, que vão patrocinar pessoas e instituições, porque essas terras tinham valor e o governo e grandes poderosos queriam essas terras. Que é esse retrato que estava no museu,
que quando os diretores do museu olharam, falaram, não, essa é uma história contada pelo homem branco, pelos colonizadores, donos das empresas, aqueles que comandavam o processo todo. Cadê a história dos índios juntos? Que era uma coisa muito interessante para o capitalismo colonizador daquela época. Você dizer que não tinha nada. Você não tendo nada, você não tem discussão. Simples. É verdade. Ô índio, você tem documento? Cadê o documento? Índio não ter papel. Ah, então você não é dono de nada. Era mais ou menos isso? Era mais ou menos isso, né? Você não tem papel, você não tem documentação. Todo o processo que há para desarticular a presença indígena, ele não é uma coisa simples, ele foi uma coisa muito bem arquitetada, muito bem articulada, de divisão de povos, de mudança de povos de lugar, de ataque, de guerras, de doenças. Nós estamos falando de que ano mais ou menos isso? Meados de? Não, aí nós já estamos falando de 1800 e pouquinho aí. Que já tem retratação, já tem historiadores e a gente consegue pelo menos resgatar essa história. Ela só não é contada de forma verdadeira nos museus. Estou falando do nosso museu. Isso, né? mas ela foi retrata o homem branco. Mas foi feita a justiça histórica. É isso que nós vamos falar daqui a pouquinho no próximo bloco, Justiça Histórica. Estamos falando sobre povos indígenas, presença indígena em Londrina. E nós temos aqui a Lucenilda, que pode comprovar tudo isso que a gente está batendo papo, porque ela é indígena. A gente já volta, não sai daí. Muito bem, nós estamos de volta com presença indígena em Londrina, em Cambé, em Biporã, na nossa região. Por quê? Nós demarcamos dessa forma, de algumas décadas para cá. Os índios demarcavam de forma diferente. Os territórios indígenas, eles se alastravam. Tem território indígena aí que tinha praticamente um estado inteiro, não é verdade? E não tinha essa demarcação como o homem branco veio a fazer depois. Mas isso aí é assunto para outros podcasts com sociólogos, antropólogos e conhecedores do mapa do Brasil. Porque aqui nós estamos batendo papo com o Eduardo, com a Edmeia e também com a Lucenilda, um pouco mais elucidando o fato da presença indígena aqui na nossa região. E a pergunta continua o seguinte: Lu, existe uma aldeia, e essa aldeia ela é um retrato ainda resistente do povo caigangue, né? E qual que é o objetivo? É fazer com que vocês cada vez mais possam mostrar a presença de vocês aqui. Você como professora, você entra na universidade, hoje você estuda, você dá aula. A ideia é assim, pegar seus filhos, você vó, é pegar toda essa rapaziada nova e dizer o seguinte: olha aqui, ó, existe o homem branco, existe o celular, existe a facilidade de tudo que o homem branco trouxe, mas por favor, não vamos esquecer as nossas tradições. Por que não esquecer a tradição? Por que sempre esse resgate? Primeiro, porque sempre esse resgate, porque senão a nossa história morre, é a nossa essência, é nessa essência. Tanto que no outro bloco eu falei que dos motivos para eu querer vir morar na terra indígena Pucaraninha, porque eu não sou originária da terra indígena Pucaraninha, sou de outra terra indígena, foi a língua. Porque como eu não tive esse privilégio de aprender... Você quis ter? Eu quis ter para os meus filhos. Falei, eu não posso ter. É uma história muito longa, mas vou resumir. Falei, então eu vou levar para os meus filhos, né? Eu falei assim, e assim, eu pedia para Deus me mandar embora, ele demorou 10 anos, mas eu consegui vir morar na terra indígena do Pucaraninha. Hoje meus filhos falam caigangue, entendem caigangue, meus netinhos são todos da etnia caigangue, sabe? E assim, os meus filhos, eu tenho 2. Eles são ativos na luta, no grupo Nengar, que é um grupo de guerreiros que vai para Brasília, eles vão se manifestar quando for preciso. Então, assim, uma das partes que eu falei, é para isso que eu vim, foi na acampamento pela terra, em Terra Livre, em Brasília, na época que estava sendo julgado o marco temporal. Que era as terras do Choclen, de Santa Catarina. E o grupo Nengar foi, e o meu filho foi junto. E foi lá. Eu assistia pela televisão o julgamento lá dos ministros lá. O primeiro deu voto favorável. O segundo deu voto favorável. O ministro... Eu não sei falar o nome dele, Fraquim. Ele deu a entender que o voto dele seria favorável ao povo Choclen contra o marco temporal. Naquele momento, todos os indígenas que estavam lá em Brasília começaram a fazer seus cantos sagrados. Todo mundo começou a dançar, a cantar, e eu assistindo ao vivo pela televisão. E a minha sobrinha estava lá também, meus amigos estavam lá, eles faziam a transmissão ao vivo pelo celular e eu assistindo. E o meu filho começou meu filho com os outros meninos da terra indígena Pucaraninha dos Nengar, eles cantavam tanto, mas eles cantavam o canto do Iauê, que é um canto de força.
O meu filho não aguentava mais dançar, não aguentava mais dançar e fazer o ritual. Os meninos colocavam os braços deles assim, segurando ele, e eles iam carregando ele e ele cantando, com aquela força, com aquele empenho, sabe? Eu só agradeci a Deus, falei, é por isso que eu queria vir embora para a terra indígena Pucaraninha, porque ali tá tudo mais forte, é tudo muito natural. Vocês conversam entre tribos? Sim, conversamos. Hoje não tem mais disputa, hoje não tem mais briga. Sim, do jeito que era antigamente, não. E na universidade a gente se encontra muito, é Caigangue, é Guarani, é Xetá, então assim... Você fala dessas 3, tem mais algumas tribos aqui? Aqui Xetá, no Paraná, Guarani, não. Caigangue? Aqui não, do Paraná não? Não, aqui são, mais são... Caigangue, Guarani e o Qual Xetá, é a maior? Caigangue. Caigangue é maior. Caigangue é a maior. É maior, uhum. Né? Terra Indígena Rio das Cobras, que ainda está no Paraná, lá no oeste, sudoeste, é a maior de todas. E lá o Caigangue é 100% falado. Aqui no Apucaraninha eu vejo assim que já tem muita... já falam mais o português. Vocês votam? Sim, a urna teve dentro da terra indígena. O candidato político vai lá pedir voto? Sim, muitos. É mesmo? E a maioria de alguns lá da terra indígena votam em Londrina, que lembra da época que o município ainda era de Londrina, antes de Itamarana ser municipado? Eles ficaram com o título de Londrina. Muitos votam ainda em Lerroville. E aí eu estou fazendo aqui um combinado com o Eduardo, com a professora Edmeia, que nós vamos para lá. Nós queremos fazer uma visita lá, num sabadão à tarde. Qual que é o melhor dia? Sábado para a gente visitar ou domingo? Sábado, mas daí vai estar todo mundo no campo, porque elas adoram futebol, que olha... Que hora? À tarde? À tarde. Uhum. É mesmo? Joga bola? Nossa! Qualquer feriadinho que tem, eu vou jogar bola. Onde que a gente pode ir e comer alguma coisa tradicional? Não, daí tem seus dias específicos. Que nem o amigo ali falou, fala pra ela falar da festa, do dia do índio, né? Que no meu ponto de vista já tá muito embranquiçada, mas ainda tem. Como que eu... Não, se eu sou embranquiçado, significa homem branco. Muito coisa de branco. Embranquiçado. Tá muito embranquiçado aquela festa. Tem que voltar a ser mais indígena. É rodeio, é show gospel. Misturou tudo. Misturou tudo. Mas ainda tem a parte cultural lá, que é as escolas que fazem, sabe? Aí, tá vendo a escola e a professora como é importante, da mesma forma? E tudo isso, Edmeia, hoje tem uma história sendo contada de uma forma diferente dentro do museu. Então nós trouxemos aqui uma verdadeira indígena. A camiseta dela está escrita, eu sou a continuação dos meus ancestrais. Está escrita na camiseta dela. Essa continuação só pode ser retratada e mantida no museu. É por isso que o museu está sendo até reformado e nesse pensamento novo, porque tem história contada pelo homem branco, embranquiçada, e tem a história que é verdadeira de quem? Do indígena. Exato. Adorei esse termo embranquiçado. Ou seja, a gente está chegando e atrapalhando um pouco a tradição. Professor, você não pode deixar não, professor. Tem que falar, não é esse negócio de rodeio, não. A gente não tinha rodeio, não. A gente tem caça, flecha, soco, pontapé. É a nossa tribo aqui, é o nosso jeito de fazer as coisas. Marcão, e o homem branco que vai lá para assistir essas coisas. Só me permite, agora em dezembro vai ter os jogos indígenas. É uma coisa também muito interessante. Em dezembro? Em dezembro. E o Pari? O Pari geralmente é em abril, uma semana antes da festa do Dia do Índio. O Pari é outra conexão muito forte, que a escola está muito ligada à comunidade, aos adolescentes, que é lá embaixo, no Rio Apucarana Grande, onde os nossos antepassados faziam o Pari. A gente vai lá, os alunos levam o Pari. O que é o Pari? Pari é a armadilha de pegar peixe, feito com a taquara. Quem quer ver, vai lá no museu que tem uma retratação. Exatamente, tem um Pari lá com os peixinhos em cima. Então exatamente. a escola Benedito Rocag e a João Cavatã, que é a de anos iniciais, ela está muito ligada com esse negócio de costumes e tradições, para não deixar ir se perdendo. Mas eu penso comigo que é uma coisa tão natural dos jovens, dos indígenas. Poxa, eu vivo isso todo dia. É que nem ele falou aqui, você já entrevistou seu pai? Eu falei, nossa, meu pai, para mim é meu pai, né? E o Eduardo tem razão, é verdade. Assim, tá tão do seu lado. É a mesma coisa o cara que é do Rio de Janeiro e não vai no Pão de Açúcar. Tá ali um dia eu volto. Morre e não vai. Você pergunta quantas vezes eu fui no Salto Pucaraninha depois que eu tô morando lá? Nenhuma vez. Nenhuma vez, tá vendo? Lá sempre, né? Antes, quando eu morava lá, eu vim da onde eu morava e a gente sempre ia no Salto. Agora faz anos que eu não vou lá. Cara, agora sim. Nós vamos combinar com ela e ela vai nos esperar lá. Você acha que o professor deve ser assim ou ele deve, tipo, pintado, sem camisa, tá pra correr pelado no mato? Vai desse jeito mesmo que vocês estão. É, né? Levam muita água. Inclusive, no nosso evento do Emil, que eu falo, do Pari, que é lá embaixo, são 8 quilômetros, 4 quilômetros de descida.
a pé, e depois para você subir, meu filho, se você aguentar, você chega vivo lá em cima. Ô, Tá vendo só? Marcão, eu fui certa ocasião numa festa do Dia dos Povos Indígenas. Agora a gente chama Dia dos Povos Indígenas. Originários. Né? Originários. Mas era Dia do Índio. Dia do Índio. Agora. E na ocasião foi apresentado por um grupo de crianças, eles cantaram o hino nacional em Caingangue. Sim, tem Coisa linda. Sensacional. O nosso bate-papo aqui, ele é leve, né, para não ser contundente, mas a questão indígena é extremamente séria. Se a gente fosse cutucar na ferida verdadeiramente, a gente ia falar sobre estupro, violação de direitos, terras sendo roubadas, invasão de terra. A gente ia discutir assim, esse assunto ele é muito melindroso, ele é necessário ter um cuidado muito grande porque ele retrata um pouco da sociedade, da situação do Brasil como um todo, passa pelos indígenas. Mas nosso bate-papo aqui, ele é mais leve. Por que ele é mais leve? Porque nós queremos registrar a presença indígena em Londrina e região. A gente quer que os professores que estão aqui mostrem que essa continuidade da tradição é importante, que o museu está aí para isso. Qual que é a importância dos museus? Retratar tudo isso, é ter um espelho. O espelho da nossa sociedade é o museu. Sexta-feira, quando eu passei no museu, nós comentamos sobre isso. Logo na hora que eu estava saindo, tinha lá a Maria Fumaça, o trem, tinha toda aquela documentação sendo preservada. Para quê? Para mostrar que se nós estamos aqui hoje nessa cidade linda e maravilhosa chamada Londrina, é porque o museu preservou e resgatou toda essa história. Senão a história se esvai. Na verdade, quem esteve aqui antes da gente? Os índios. A história deles não estava sendo contada. E está sendo contada cada vez mais no museu, não é? Exato. E quem somos nós sem história? Não é? É verdade. Nossas Então, histórias, né? Então o museu, ele é um espaço de salvaguarda da memória, da história, né? Das memórias, na verdade. Das memórias né? como um das todo. memórias como um todo. Lucenilda, qual o papel do ancião Caingangue na educação escolar? O ancião. Você está lá como professor, o ancião chega na sala de aula? As crianças conhecem o ancião? Sim, conhece. O ancião, ele vai trabalhar na escola quando algum evento que ele é convidado, tal, tudo, porque essa parte dos ancião, ele já é mais feita em casa. É em casa que ele vai passar os conhecimentos, que nem eu estava conversando com o professor aqui, a gente é muito da oralidade, a gente não é muito da escrita, sabe? A gente consegue falar mais. Eu tenho muita dificuldade em escrever, eu gosto mais de falar. E a parte dos anciões, eles vêm contribuir para os nossos mais jovens, é a parte do conhecimento que eles têm de como fazer um pari, para ver se todo mundo sabe fazer um pari, o tempo de cortar taquara, o tempo de colher, o tempo de plantar. A taquara, por exemplo, eu não sabia que tinha época a taquara levar 30 anos para ficar boa. Olha só. Uhum. Nossa, E que se você cortar antes, o artesanato ele fica cheio de mesma coisa que fosse um cupim, sabe? Entendi. Broca. Uhum. Se você cortar na lua certa, ela não fica com... Fora o fato de que o ancião, ele entende o tempo pelos pássaros, ele entende o tempo pelos animais, ele entende o tempo pelo vento. O ancião, ele consegue entender as marés, o rio, ele consegue entender a folhagem. Então, ele não tem janeiro, fevereiro, março e abril. Ele tem um tempo diferente, não é verdade? Você sofreu preconceito? Você sofre preconceito? A universidade, a escola, a cidade? Não, eu posso dizer para você que eu sofro mais preconceito dentro da terra indígena do que fora. Porque fora, quando sou indígena, nossa, mas você é indígena? Eu já não aguento mais ouvir isso, sabe? E é legal. Na universidade, eu não sofri preconceito, mas o nosso modo de viver do indígena é diferente. E a universidade, ela é muito impactante nesse nosso modo de viver, sabe? Porque a gente tem o tempo da gente. Nós, indígenas, temos um tempo certo de aprender, de conseguir as coisas. E ali na universidade é muito cobrado. Tem que ser isso, o trabalho para tal dia, tem que fazer tal coisa, a prova é tal dia, tal, essas coisas, sabe? Então, assim, e nosso modo de viver é muito coletivamente. A gente é muito família. Muito parente. Agora, você imagina um indígena que estudou dentro da terra indígena, se formou lá no ensino médio, passa no vestibular, tem que vir morar na cidade, sem a família. Inclusive, das questões de depressão, são mais estudantes de universitário, por várias universidades que tem. Né? Tem o vestibular específico dos povos indígenas, que são 6 vagas em cada universidade do estado. Né? Tem Ponta Grossa, tem UEM, tem Unespar, Maringá,
sabe? E esse do indígena ter que sair fora e ficar longe da família, é esse o que pega. Gente, eu entrei na universidade em 2017. Eu venho todos os dias. Eu saio da minha casa 4 horas da tarde, chego na UEL, estudo, chegava em casa 2, 3 horas da manhã. E isso para mim já era muito sacrifício, sabe? De não ficar ali com a minha família. Isso que meus filhos já eram grandes, sabe? Minha filha está em história com 22 anos, meu filho tem 27. O indígena, ele é muito família. Muito. Convive comunidade. Muito. É um laço, assim, difícil de você... Vocês vivem bem a taxa de mortalidade? A taxa etária? É. Sim, a última que morreu tinha 103 anos. Sensacional. Nós precisamos saber lá o que vocês estão comendo, bebendo. Sabe o que você devia fazer? Arrancar o celular da molecada. Arranca o celular. Corta a internet. Não. Quero ver cortar a internet. Derruba tudo. Fala, não. Agora vamos voltar a viver só com os indígenas de antigamente. Ninguém dura uma semana. Marcão. Tá Não é verdade, cara? Eu queria falar uma coisa. Eu não sei se faz sentido o que eu vou dizer. Mas assim, nós estamos falando de... hoje a integração dos povos indígenas com... os brancos. Uhum. Mas isso não significa que as culturas são uma mesma cultura. As culturas continuam diferentes, né? E aí tem esse impacto quando, por exemplo, você está falando, né? Vem para dentro da universidade, que é uma outra dinâmica diferente. Eu acho que é cultural isso, né? É cultural. Ô, Marcão, comungando com o que a Lucinilda falou, nós fazíamos exposição indígena lá no Museu de Cambé e convidávamos, às vezes, alguns indígenas para irem lá vender artesanato, participar tal, né? Eles iam, toda a família. Toda a família. O marido, a mulher, os netos, o genro, todo mundo. Vai todo mundo. É muito bacana. Nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial e eu já queria deixar para a Lucinilda me responder. Eu sou impactado às vezes de uma forma negativa, fico triste de ver no centro da cidade ainda algumas mães com algumas crianças, eu não sei de que etnia que é, e você vai responder por que isso acontece, e que etnias são essas que vêm à cidade ainda. Se eu não me engano, tem uma pequena aldeia dentro da cidade de Londrina, saída para o Parque Arthur Thomas, e eu quero perguntar para você sobre isso no próximo intervalo comercial. Não sai daí, que a presença indígena em Londrina volta com Eduardo Pavinato, Edmeia Aparecida Ribeiro e Lucenilda Maria Rodrigues, na língua caigangue, Mincan. Muito bem, amigos, estamos voltando para o nosso último bloco. Como sempre, eu reafirmo e vou reafirmar todas as vezes. O tempo é muito curto para uma história tão longa. O tempo é muito curto para tanta propriedade que vocês têm. O tempo é muito curto para tanta experiência. O tempo é muito curto para tanta importância que a presença indígena tem, né? Mas é assim, que serve uma grande audiência como essa para cutucar a ferida. Serve exatamente para levantar a questão. Serve para as pessoas pensarem. A gente não vai conseguir elucidar nunca, porque vocês são extremamente inteligentes, dedicados, professores que estudam o tempo todo, então a gente não vai nunca conseguir estancar todo o conhecimento em um só programa. E o mais importante, a gente destampa a panela dessa efervescência e desse sabor, desse aroma gostoso que é a presença indígena. Isso é muito legal, isso é muito bacana, existe e precisa ser preservado. Eduardo Pavinato, muito obrigado pela sua presença, viu? Estou à sua disposição. Eu queria suas considerações finais, por favor. Marcão, muito obrigado a você, ao seu podcast, pela gentileza de nos convidar para debater um assunto tão importante. Quando tiver um tempinho, vá a Cambé, visite o Museu Histórico de Cambé, temos fotos, fotografias, documentos, muita coisa legal lá. Faz tempo que eu não te vejo lá, hein? É verdade, preciso ir, isso mesmo. E quero agradecer você por levantar um tema tão interessante como a discussão sobre a realidade indígena, sobre os povos indígenas, uma discussão tão necessária, né? Quero agradecer o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade Estadual de Londrina, professor José Miguel, o professor Vander, que esteve aqui, professor Marcos, e a minha orientadora, a professora Cláudia Martinez, e a universidade como um todo, porque a universidade foi fundamental para propor a rediscussão da história indígena. Ela foi um dos atores que trouxe a discussão,
para poder a gente rever essa história. Então, a Universidade Estadual de Londrina é muito importante na nossa vida, porque os professores eles se propuseram a trazer esse debate em cena. A professora Edmeia, pela sua incansável batalha a favor do Museu Histórico de Londrina, e principalmente a nossa querida Lucenilda Caingangue, que foi uma satisfação, ao qual eu convido para visitar o Museu de Cambé. Gostaria muito de bater muitos papos com você, porque você é uma pessoa maravilhosa. Esclarecida, né? E veio aqui para nos ensinar. Que bacana. Na verdade, a gente ficou mais ouvindo e que era gostoso do que para falar. Que satisfação. Exatamente. Eu acho que o podcast cumpriu o seu objetivo no momento em que propôs um debate e que desse debate saiu assuntos tão interessantes a favor da questão indígena. A única coisa é que o Marcão vai ter que fazer mais uma meia dúzia de debate para a gente poder esgotar o assunto povos indígenas. As pessoas não estão nos assistindo muito, estão nos ouvindo. Amigos, o professor trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livros, livretos, compêndios e anotações. Esse cara está para lá de preparado para a questão indígena. Mas é eu abri só uma página de um livro. Marco, mas é para presentear esse aqui. Ah, é? Ah, que maravilha! Ganhamos presentinhos! Muito obrigado. Obrigado. Lucenilda, obrigado pela sua presença, e não é conversa fiada, não. Eu vou na aldeia. Marcão, eu que agradeço à professora, ao professor. Uma satisfação imensa de saber que vocês estão lá dando sangue pelos museus, porque é uma parte muito rica. Um povo sem cultura não é um povo feliz, digo eu. Porque eu já fui uma pessoa sem cultura e hoje eu sou muito mais feliz do que eu era. E agradecer também ao Marcão. Venham conhecer a terra indígena Pucaraninha, que vocês vão ter, assim, outro olhar para os povos indígenas. Venham, tem o evento do EMIN, que é o EMIN da escola. Isso é um evento na escola, lá sim tem as comidas típicas, as tradicionais, onde toda a comunidade participe, quem quiser participar também vai lá. A gente ensina como fazer as comidas. Olha que legal, é uma imersão. Isso, e também tem o evento do Pari, que é lá na beira do rio, que são 5 dias no mato lá. Quem quiser participar tem inscrição, a gente tem, libera as inscrições, levem água potável, que eu sempre falo, levem água. Tem que levar bastante água, porque são 5 dias. Isso, e venham conhecer a terra indígena, que lá tem o Salto Pucaraninha e vários outros atrações que são maravilhosas. Como é que acha você nas redes sociais? Lucenilda, @.maria. Ó, Lucenilda, @Maria. Eu te acho. Me acha lá. Muito bem. O Eduardo Pavinato, como que é? No Instagram seu. É Eduardo Pavinato. Tem Eduardo Pavinato da História, Museu Histórico de Cambé. Te acha? Tem de tudo. Mais conhecido que nota de R$3. Muito bem. Edmeia, obrigado, viu? Obrigado, parabéns mais uma vez pelo Museu Histórico de Londrina, sobre o seu comando. E você, muito generosa, lembrou que você está hoje na direção, mas que essa construção veio de outras diretoras abnegadas, batalhadoras, que são minhas amigas também, gente competente, os amigos do museu, gente preocupada com essa cidade. E o museu é lindo, vai ficar sensacional daqui a um tempo, né? Mais ainda do que ele é, né? Então, toda essa história em relação aos indígenas começou em 2012, né? Com essa preocupação, né? Porque recebíamos muitas críticas em relação àquela exposição, né? Que era muito datada e que mostrava esse vazio histórico, esse vazio demográfico, aliás. E em 2013 teve uma exposição, e tudo começa por aí, a ideia em 2012 e a concretização disso em 2013, com a exposição temporária Povos Indígenas do Norte do Brasil, né? Então, do Norte do Paraná, perdão. Então começa por aí, né? Que é ainda no período da professora Regina Alegro. Eu eu quero agradecer o convite para participar desse podcast, para falar sobre o Museu Histórico de Londrina, que é a minha grande paixão, foi o meu grande presente na minha vida
profissional e, né, poder assumir a direção. Eu já estou na 2ª gestão e eu sempre gosto muito de falar dele, e agora nesse podcast falar sobre a inserção, esse projeto, né, de justiça histórica, que é a inserção da memória. Justiça histórica. Justiça histórica, da memória e da história indígena, né? Não é só na primeira sala, que inclusive tem o Céu Guarani. Eu acho que é lindo, né? É em toda a exposição. Tem intervenção até o final dela. Então, muito obrigada. O museu está fechado agora, né? Abre daqui 1 ano, ou agosto, setembro do ano que vem, reabre. Mas reabre sem risco de incêndio, né? Com a parte hidráulica. Dói isso, né? Vai fechar 1 ano, mas gente, nós tivemos o Museu Nacional incendiado com recursos milionários, cuidados milionários, não é verdade? Pum, daqui a pouco, e aí? Não foi só aqui não, fora do país também a gente teve grandes incêndios, não é verdade? Então, foi necessário. Foi necessário. E nós estamos fazendo a prevenção para não virar Museu Nacional, Catedral de Notre Dame, Museu da Língua Portuguesa, Ouro Verde. Exatamente, e assim por diante. Os cuidados têm que ser tomados, né, professor? Eduardo Pavinato também, você sabe disso, né? Quanto mais a gente tiver esses exemplos, mais a gente vai passar tudo isso adiante. Né? E o curioso é assim, vocês veem, quem vai visitar o Museu de Londrina, né, uma pequena, mas muito pequena parte do que existe lá de dentro. Quem já visitou a reserva técnica, que nem eu, é maravilhoso. Tem coisas fantásticas lá guardadas. Não falei? Você vai enlouquecer quando você entrar lá. Reservas técnicas. Muito bem, nós estamos terminando o nosso bate-papo com um compromisso. Iremos visitar a aldeia Caigangue nos próximos finais de semana. Vai dar muito bom. Sabe por quê? Porque são povos sensacionais. A gente comentou que a gente ia comentar sobre as pessoas que ficam nos sinaleiros. Eu aprendi. São mulheres que saem da aldeia. Elas estão aqui no Varé, que era um local que foi concebido a princípio por uma prefeitura, por um prefeito, para ser um local de venda de objetos e lembranças indígenas da tribo Caigangue. Depois perdeu-se esse aspecto de um shoppingzinho, não é verdade? Perdendo esse aspecto, ele acabou não se transformando mais num posto avançado de arquitetura, de decoração, de objetos. Ele virou, sim, um lugar para que os homens e as mulheres que trabalham em Londrina acabam morando ali. E os homens saem para trabalhar, e essas mulheres, elas são escolhidas até pela própria tribo, vêm com essas crianças para poder venderem esses objetos nos sinaleiros. Elas não estão passando fome, elas não estão com dificuldade, ao contrário, está tudo certo, tudo controlado. E agora eu aprendi um pouco mais com a Lucenilda, que são até pessoas escolhidas, elas estão ensinando para as crianças o formato de venda, a curiosidade da cidade grande. É isso. Expliquei direitinho? Direitinho. Muito bem, porque era a minha dúvida com aquelas mulheres junto com as crianças, e por que tinha o Varé, que é logo do lado direito, onde chegar ali no Arthur Thomas, no fundo da prefeitura ali, ou na frente da prefeitura. Tá bom? Sobre esse assunto a gente volta depois para trocar uma ideia, se Deus quiser, nos próximos podcasts. Obrigado, viu? Nosso compromisso é visitar a aldeia Caigangue, Apucarania, o quanto antes. Amigos, obrigado pela presença de vocês, pelo carinho de vocês, pela audiência. Até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele há de querer.